Então hoje esta live intitula-se, as lives de segunda-feira intitulam-se A Transformação é Real. O que é que esta cena quer dizer? Vivemos num mundo de ilusões, cada vez mais ilusões e superficialidade. Rapidamente nos distraímos e rapidamente o nosso foco ele é fracionado em frações de segundo. O nosso cérebro ele é disputado em todos os segundos. Então é importante percebermos e aceitarmos que para transformarmos a nossa vida, eventualmente podemos escolher vir mais para o momento presente, perceber o que é que nos traz para o momento presente, para fazermos as escolhas de acordo com a nossa essência, para que a mudança ocorra na nossa vida e para que a transformação seja uma consequência. Então, trago aqui convidados todas as segundas-feiras que, para mim, são um exemplo de transformação. E hoje trago aqui a Juliana. Ela veio diretamente do Brasil. Ela apanhou o avião diretamente do Brasil para estar aqui connosco. E, pá, obrigado por teres deslocado até aqui, Juliana. Diretamente do Brasil. De que local é que és do Brasil? Eu me desloquei há 19 anos, meu Deus do céu, já. És uma deslocada há 19 anos, não é? Se calhar já 40, que eu vou fazer 41. Mas de país... E vens de onde? Vens de onde? Onde é que tu... São Paulo, sou de São Paulo. Sim, Yeah. sou de São Paulo. Yeah. São Paulo. O teu pai é português, não é? É. É isso, não é? É, de Lamego. Ok. Pessoal de Lamego. Aí, alguém? Pessoal de Lamego. Ilha Terceira, diz Gabriel Mendes. É um pouquinho longe de Lamego, Ilha Terceira, mas Eu tá ia bom. dizer que era ali ao lado, ao pé da buraca, mas não é. Não é. Estou a brincar. Bom, pessoal, temos aqui a Cristiana Santi, do Brasil. RS quer dizer o quê? Rio Grande do Sul, será? Uhum. É? RS? Rio Grande do Sul. Sim. Ok. Já descodifiquei isto. Bom, Ju, diz-me uma coisa. Vamos começar aqui pela nossa conversa. Uhum. Se tivesses que escolher uma palavra que te definisse, que palavra era essa? Ixi! Uma só é brincar comigo mesmo. Eu acho que é autenticidade. Ok. Eu acho que é. Porquê autenticidade? Porque eu gosto de ser o que eu sou e como sou e quem sou. E isso não quer dizer que sou super bem resolvida. Ok. E se eu tivesse que se eu tivesse que escolher uma palavra para ti, a minha palavra seria intensidade. Uhum, também. Que, se ligássemos as duas palavras, poderíamos dizer que tu és uma pessoa intensamente autêntica. Faz sentido? Faz sentido. Ok. E foi essa autenticidade que te trouxe para Portugal? Há 19 anos atrás? Muito colada à intensidade, porque eu, na verdade, eu estava terminando a pós-graduação em saúde pública, que eu fazia um trabalho que eu amava, que era no meio da comunidade mais carente, das favelas, em São Paulo. E a verdade é que eu vinha muitas vezes passar férias com a minha família, com meu pai, e eu sempre fui apaixonada por Portugal, e eu tinha certeza que eu ia vir cá morar um dia. E quando eu estava terminando a pós-graduação, eu peguei na minha documentação toda, quando meu pai disse assim, olha, eu preciso dar um salto lá em Portugal para renovar os documentos e tal, a vossa documentação, e eu, não pensei duas vezes. Peguei minha documentação toda e vim embora com ele para ficar 10 dias. Em 10 dias renovei aqui, fiz a equivalência da minha
da minha universidade, que era em fonoaudiologia, né, que eu atuo com terapia da fala, que foi a minha escolha sentida, mais racional, dessa orientação. E eu, em 5 dias, consegui trabalho aqui e falei para meu pai que olha, eu acho que eu já não volto. E ele olhou para mim e falou, como assim você não volta? Eu ainda hoje tenho a carta que ele me deixou, que querido. E meu pai pouco escrevia sobre sentimentos e me deixou uma carta linda no dia que ele foi embora sem mim. Ele ligou para minha mãe e me falou, madame, e agora? Ela quer ficar aqui sozinha? O que eu faço? E a minha mãe falou, olha, deixa ela ficar, ela não vai durar muito tempo. Monte de sobrinhos, 3 irmãos lá, uma família enorme que estava sempre toda junta. Ela vai ficar aí sozinha? Fiquei 2 anos seguidos sem ir para o Brasil. E já são 19. Uau, uau, uau. Interessante, criaste família cá, tens filhos, Exato, é. tens uma bela família, um marido, não é? Sim, Português, sim, é do português. norte, não é? É do Porto, mas não conheci no Porto, mas é do Porto. Yeah. Olha, o mundo está muito em mudança, não é? O mundo está numa mudança muito grande, numa velocidade estonteante. Em que é que esta mudança, o que é que esta mudança de hoje tem a ver com a mudança tão forte que tu fizeste na tua vida há 19 anos atrás? O que é que, há pontos que se ligam? Há pontos que se ligam, porque na verdade eu escolhi na impulsividade de eu gosto de estar aqui, eu consigo me alimentar com o meu trabalho aqui, pagar as minhas contas aqui, vou ficar aí, não sabia fazer nada, né? Uhum. Eu não sabia cuidar de uma casa, sabia fazer o básico, mas nunca precisei, né? E a vontade foi a vontade de querer estar. E eu acho que, na verdade, é a minha sede de fazer coisas novas e de experienciar coisas que eu nunca experienciei, por mais que elas me deem medo, porque é óbvio que eu fiquei com medo, não é? De ficar sozinha do outro lado, apesar de ter alguma família, não era muito chegada, alguns primos e tios, mas quer dizer, eu fiquei com algum receio, mas aquela intensidade dos 20 anos também ajudam. E essa mudança que você fala hoje, sabe que às vezes eu paro para pensar, né? Eu vou fazer 41 na sexta-feira. Eu, com 20 anos, se calhar não sentia a mudança que também já existia. Uhum. E hoje, eu, se calhar, olho para os jovens de 20 anos ou menos e acho que há toda uma mudança, que nós temos mais consciência com mais experiência, mas eu acho que os mais jovens vão indo na impulsividade da vontade de viver. E eu acho que se nós, que já não temos 19, 18, 15 anos, continuarmos a ter a vontade de experienciar, de vivenciar e de olhando para as mudanças que estão a acontecer, eu acho que fica mais leve. Uhum. E eu Tu, tu, aprendo o preço também com isso, Yeah, penso yeah. eu. Tu fizeste uma mudança na tua vida, não é? Ou seja, desapegaste de um país, desapegaste da relação familiar. Tu fizeste uma mudança para fugir a uma dor ou para buscares um prazer maior na tua vida? Das 2 coisas. Mas Eu qual, tinha qual, muito. qual, qual foi aquela que Foi a predominou? dor, foi a dor, Para fugires da tua dor? foi a dor, foi a dor. Qual dor? E Que eu, dor era e eu, essa? e eu não tenho problema nenhum em dizer. Eu, no Brasil, desde pequena, sofri muito em relação à violência de assaltos, de sequestros, e tem imensas histórias da minha família que infelizmente aconteceu. E eu cresci sempre com muito medo. Eu era uma criança que sei que sintomatizava algumas coisas. Minha mãe já tinha essa consciência por medo, e eu aqui sempre me sentia segura. Aqui eu respiro segurança, ainda respiro muita segurança. Isso para mim é de uma liberdade e não tem valor.
E eu vim em busca disso, de poder dormir. Eu praticamente não dormia sossegada, de medo. Eu fugi mesmo disso, fugi mesmo da violência, do medo de andar de carro, de sair, porque eu não deixava de fazer. A gente não deixa no Brasil, a gente continua todo mundo a viver na sua vida, não é? Normalmente. Mas principalmente a zona onde eu vivia era muito intenso e ainda é. E eu fugi muito disso. Para mim é impensável eu voltar a viver naquela confusão e sempre com medo do que vai aparecer, de quem vai aparecer, com medo das pessoas. O que mais me moveu foi a dor. Ok, ok. No trabalho que tu desenvolves com as pessoas, não é? Elas recorrem a ti mais por esta fuga da dor ou porque buscam algum tipo de prazer? Já agora fala-nos da tua especialidade, não é? Qual é que é a tua especialidade? Eu trabalhei muitos anos com quase todas as áreas da terapia da fala, que a gente atua desde o nascimento até a velhice. E atuei em muitos, mas depois aqui em Portugal trabalhei muito na área da linguagem, ou seja, com dificuldades, com algumas crianças que apresentavam algumas dificuldades na aprendizagem e na fala. Mas a minha paixão ficou sempre um pouquinho guardada na gaveta, que era trabalhar com bebés e bebés, neonatologia. E hoje eu trabalho especificamente com bebés e amamentação, e especificamente com isso. Eu, na verdade, desde os meus, 14 anos, 12 anos, eu comecei a praticar yoga, e desde os meus 14, 15, nem tinha curso de quero dar aulas de yoga, isso não existia, nem no meio de São Paulo, que existe tudo no mundo, não tinha praticamente. Então, eu fui aprendendo com os meus professores. Então, eram duas coisas que eu fazia. Por isso que eu digo que foi a minha escolha racional. Obviamente, havia emocional para eu estudar na universidade, mas o yoga foi me levando assim com a vida. Então, eu sempre fiz as duas coisas e sempre aliei as duas coisas de uma forma muito bonita. Ok, ok. Mas as mães, eu não te respondi. Mas hoje as mães me procuram porque me procuram pela dor, porque se eu procuro a Juliana, porque eu sei que a Juliana vai me ajudar a alimentar o meu bebê de uma forma mais prazerosa e mais respeitosa, não é? Então é porque eu estou com a dor. Quem não está não vai me procurar para isso. Resolve-se de outro jeito, está tudo bem na mesma, é o seu caminho, né? E neste desenvolvimento da tua faceta, não é? De começares enquanto terapeuta da fala e agora estás tão focada em bebés, o que é que se foi transformando dentro de ti para essa mudança ocorrer? Foi. Aliás, tanto é que no yoga eu nunca me aproximei muito das crianças e dos bebés, era só dentro de um contexto terapêutico. Mas foi quando nasceu a minha filha, que ficou numa neonatologia. Ou seja, veio a dor. Ok. Veio a dor e eu falei. Veio mesmo ao de cima, eu falei, é mesmo. Eu já estava já aqui a olhar mais para a parte da amamentação, mas quando ela nasceu, eu tomei mesmo a decisão de apenas me focar nessa área. Ok, ok. Então, a solução que tu entregas às mães hoje em dia veio de uma dor tua também. Sim, sim. Porque é engraçado, quando nós transcendemos as nossas dores, nós ganhamos um sentido maior para a vida, nós ganhamos uma congruência muito forte, porque existe uma integração. E a integração vem da realidade da transformação. É real aquilo que nós estamos a viver. Então, até que ponto é que nós nos queixamos de tantos problemas que nós temos e não os enfrentamos,
E até que ponto é que, enfrentando os problemas, mergulhando nas nossas dores, não é? Nós podemos eventualmente servir melhor o outro, criar um impacto mais consciente na nossa vida e na vida dos outros. E desta forma preenchendo-nos também a nós, através de um ato de ajudar o outro, porque nós já superámos aquela situação. Isso acontece comigo, não é? Eu falo tanto de autenticidade porque eu no passado não era autêntico. Eu sou capaz de fazer hoje uma série de coisas que no passado era incapaz de fazer. E essa incapacidade levou-me a esconder de mim próprio, levou-me a colocar capas, levou-me a fugir de quem eu era, da minha essência. E quando nós entramos em processos de falência financeira, emocional, psicológica, física, é porque estamos a sentir eventualmente dor há já algum tempo e essa dor repetida vai gerar sofrimento, ou então porque houve um acidente repentino, isso também pode acontecer, como é óbvio, não é? Mas até que ponto é que é importante nós transcendermos a nossa dor? Nós, com o propósito de servir os outros, não é? A dor está cá e eu acredito que está cá mesmo para nos servir. E nós podemos escolher não fugir dela e mergulharmos nela, falarmos com ela, para ela nos dar as respostas que nós procuramos obter fora dos gurus e dos iluminados. Não é? Então, é muito engraçado isso que você está falando, porque se eu for materializar isso que você está dizendo no meu dia a dia, eu, por exemplo, nas aulas do yoga, quando começava a se queixar que algo estava doendo, eu pedia para prestarem atenção onde é que estava aquela dor e por que aquela dor estava ali. Hoje, quando uma mãe me diz que dói, a minha mama está a doer, eu pergunto sempre onde, por quê? O que você sente dessa dor? Ou seja, sempre acabo por materializar e perceber o que é esta dor para essa mãe, que muitas vezes passa sem eu precisar fazer absolutamente nada. Ou seja, és apenas um veículo e trazes consciência, eventualmente trazes consciência àquela situação. Exatamente. Então, porque o tema destas lives é a transformação é real. Eu, na minha opinião, a realidade vem de nós conseguirmos mergulharmos em quem nós somos, mergulharmos na nossa essência. E toda a gente quer ir para a essência. Diz, Mário, ajuda-me a resgatar a minha essência. Não é? O que é esta cena da essência? E a essência de uma pessoa não é só luz. Não é só luz. Nós somos as duas coisas. Somos luz e somos sombra. Portanto, se formos só luz, o universo, se o universo fosse só luz, extinguia-se. Assim, não é? Então, a essência ela é composta por algo magnético que nos dá vida. E eu acredito que ela é composta pela nossa luz e pela nossa sombra. Até que ponto é que nós temos a coragem de falarmos com as duas partes de nós, falarmos com os dois opostos, mergulharmos na nossa dor e na nossa luz. Porque ambos temos medos. Nós temos medos de ambos, não é? Temos medo da luz e medo da sombra. Nós procuramos, nós queremos, mas boicotamos-nos porque está a ser bom demais ou mau demais. Então extremamos a situação. A gente se habitua, talvez, àquele estado. É isso, talvez? Um estado de habituação. Habitua-se, é isso, que fica, estou na dor. Ou então estou só na alegria porque eu não tenho dor.
É muito normal o ser humano fazer isso, nós fazermos isso. Me habituar para não olhar para o outro lado. Uhum. Mas é Uhum. mais fácil eu não querer olhar para a dor e só olhar para a luz, Uhum. certo? Segundo a minha experiência, é. É. Segundo as pessoas com quem eu tenho contactado, os milhares de pessoas ao longo dos últimos 14 anos, é. 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 Nós, enquanto seres humanos, não queremos olhar para a nossa sombra. E é na nossa sombra que as respostas estão. Que respostas é que tu obtiveste da tua sombra neste processo de transformação? E onde é que as obtiveste? Uhum. Aí, nas meditações, fazer meditação é claramente as manhãs que eu consigo fazer meditação, o Uhum. meu dia é luz. Claramente os dias que eu não consigo fazer a meditação, que eu não cumpro, que eu não faço, eu sinto que é muito mais difícil. É muito Uhum. mais difícil, fica muito mais. Nas meditações, na prática de yoga, sempre. Eu não sei se isso é fugir da dor, mas eu sempre fugi um pouco de pessoas que são muito para baixo, estão sempre muito a falar de coisas más e na televisão das coisas más e músicas muito tristes e nunca gostei, nunca, sempre fugi um bocado disso, não gosto, não gosto, não vale a pena. Uhum. Sempre Uhum. fugi um bocado disso. É, só que eu aprendi que, por vezes, é preciso olhar para isso para também falar e ter opinião do outro lado, não é? E às vezes acolher também. Porque, por vezes, essas pessoas estão precisando, na verdade, da nossa luz. Uhum. E isso eu fui aprendendo com o desenvolvimento pessoal, não é? E, por exemplo, uma outra grande escolha que eu fiz, eu não conhecia você, assim, nem pessoal, não conhecia. Pessoalmente, nem tinha feito nada com você, ainda só fazia com a Sandra, já tinha feito as aulas da escola, né? Sou professora da escola Baby Yoga Portugal, Tiraste a certificação com a Sandra, não é? sim, com a Sandra. E aí houve um dia, numa das formações, que eu estava de apoio, e que as formandas tiveram a sorte de ter um workshop com você. E eu só estava lá atrás porque nós éramos o apoio, né? Mas obviamente que o Marco Caetano vai falar, a gente pega o lapisinho e vamos anotar coisas. Aí eu estava justamente naquele processo de que vou mudar a minha área só para neonatologia e bebês ou mantenho aqui? Porque Mário, eu não estava infeliz na minha profissão. Eu não estava com uma dívida. Eu era sócia gerente de uma clínica que estava muito bem. Yeah. Muito bem. Eu que não estava bem fazendo o que estava a fazer. Yeah. Yeah. E aí eu tinha que ter a coragem de falar, eu não quero uma coisa que está muito bem, porque eu não estou feliz, já estou cansada, eu quero fazer outras coisas. E eu não conseguia tomar essa decisão. Não nego que a maternidade também para mim foi muito intensa, eu estava muito cansada. E por vezes o cansaço nos deixa cegos, com areias, cansava. E aí o Mário começou a fazer o seu workshop e começa a fazer as suas montanhas, e eu lá começo também a aproveitar. Chega na hora do. Chega na hora, até tive que engolir seco agora. Chega na hora da profissão, eu começo a ficar enjoada. Mas eu olho para as meninas ao meu lado e falo, eu estou enjoada mesmo, eu fiquei enjoada. Porque eu estava morta na minha profissão, eu estava e podia estar super bem, porque eu ganhava super bem, porque a clínica estava bem, porque estava com pessoas ótimas a trabalhar junto comigo, né? Mas eu não estava bem. E aí, isso foi na certificação, talvez outubro? A Sandra que não me mate se eu errar aqui a data, mas por volta disso, eu acho que era outubro. E em dezembro eu comuniquei que já não ia mais trabalhar com aquilo, ou seja, tomei logo a decisão, porque aquilo me fez mesmo muito mal, até o processo acontecer, depois demorou, porque as coisas, às vezes, burocráticas não são assim, mas... ou seja, tive que me materializar e transformar. Então, eu
foi o primeiro impacto que você, por exemplo, teve na minha vida, né? Você não sabia disso, que eu sei que eu nunca tinha te Não, contado. não. Foi, foi. Foi por causa disso. Agora, óbvio que o meu yoga, a minha meditação, outros cursos que eu fiz, buscar por outras pessoas que entendiam de desenvolvimento pessoal, a leitura, estar com pessoas que sabem e entendem, né, do ser humano, a própria filosofia, que eu gosto muito, porque a minha mãe me contaminou com a filosofia, eu acho que é muito interessante para a gente se questionar e questionar muitas coisas. Isso tudo me ajudou, mas efetivamente essa parte foi assim um grande processo. Só que depois, Mário, eu não quis olhar para a dor. E aí eu quis falar assim, eu vou fazer o retiro da Sandra. Quem precisa do retiro do Mário é outra pessoa, não sou eu. Eu tinha medo, gente que está me ouvindo, eu tinha medo do Mário. Eu tinha medo do Mário. Medo do queijo. Mário, não sei. Eu tinha medo, eu acho, não sei. Eu acho que eu tinha consciência, por causa desse meu registro já do yoga, das meditações. Eu acho que eu tinha consciência, para já saber o trabalho que você ia fazer. E eu tinha consciência que eu ia mergulhar na escuridão e ia ter que entrar no processo de que vamos lá ver qual é a cena que você tem que realmente melhorar e crescer. Só pode ser isso. E aí o universo, que é sempre muito bom com a gente, disse: você não pode, porque nessa data você está ocupada, você não pode ir no retiro da Sandra. E a nossa Diana, que tem o dom de colocar as pessoas no lugar certo, falou assim: olha, mas a tua data coincide com o retiro do Mário. E eu: ai, não, Diana, não. Literalmente, fugindo de você. Mas aí eu percebi que o universo estava a ser bom comigo, que Deus era meu amigo, e eu falei, vamos lá, vamos nessa. E estava assim. E o que é que, ao mergulhares, não é? Ao mergulhares no retiro, o que é que tu foste descobrindo? Que partes de ti é que tu foste descobrindo? Pronto. Algo que era impensável, vergonhoso até, porque eu tinha me esquecido no meio eu mergulhei tanto na maternidade que eu me esqueci de mim, É. e me esquecendo de mim, esqueci das outras pessoas. Eu mergulhei. Não era que eu só olhava os meus filhos. Eu era a maternidade. Eu estava numa inércia que não é a Juliana, que não era isso agora que a gente está aqui vendo, que não era. Eu não era isso. Eu estava exausta. Eras tudo menos tu, não é? Era tudo menos eu. Eu era apenas uma pessoa que mamava, cocó, fralda, tal, com a capa de super-heroína, né? E a certificação da Sandra também me ajudou imenso. Eu lembro que logo no primeiro dia falei um monte de coisa, já nem me lembro que chorei imenso. E que não serve só para gente ser professora de yoga, serve para gente ser tudo e qualquer mais outra coisa na vida, principalmente a mulherada, é uma coisa maravilhosa. E eu percebi que a gratidão na minha vida não estava, porque eu só me queixava, porque eu estava cansada, porque eles não me largam as mamas, porque não sei o quê, porque eu não tenho adultos para falar de coisas adultas, porque eu estava neste processo de que eu lá está hoje. Eu, quando olho para uma mãe, eu tenho uma grande empatia por aquilo, porque eu percebo efetivamente o que se passa, né? Efetivamente. E aí, no primeiro dia, eu tenho até uma frase sua aqui, ia tá aqui, porque eu vim com a lição de casa pronta, porque eu fui ver o que eu tinha de Mário Caetano à minha volta. Para além de você dormir do meu lado do meu marido, né? Tem lá a sua cara por causa do livro, enfim. Prato. Eu vi aquele saco. Que você uma vez disse assim que a apreciação é a porta de entrada da gratidão. Que a apreciação gera gratidão. E eu escrevi isso. E no primeiro dia do retiro foi logo
Foi louco. Eu não agradecia. E a primeira coisa que eu fui fazer num dos intervalos foi pegar no telemóvel e mandar mensagem para um monte de gente. Os meus sobrinhos, que já são todos adultos, eu até falei, gente, eu não fumei nada. Eu não estou louca. Mas eu comecei a mandar mensagem para as pessoas todas que vieram, agradecendo. E hoje, e aquilo, eu falei, Jesus, é isso mesmo. Quase, Mário, é mesmo isso. É o apreciar outras coisas e o ser grata por aquilo que estava acontecendo e por tudo na nossa vida. E isso tinha ficado de lado, completamente de lado. E foi a primeira coisa que foi assim impactante, na verdade. O que é que tomaste consciência que te faltava na vida nesse momento? Olha, eu digo ao meu marido que o retiro salvou a minha vida, no sentido de que era como se eu estivesse. Mário, eu não tinha entusiasmo, eu não tinha energia. Eu sou uma pessoa com muita energia. E eu estava sem energia, e eu achava que era só porque estava cansada, porque amamentei muito tempo e estava com 2 crianças pequenas. Sim. E não era, é porque eu me pus completamente de De lado. parte. Yeah. Completamente, Yeah. completamente. E isso afetou o teu relacionamento também? Lógico, não é onde é que está a Juliana que eu conheci. Não é. Onde é que está aquela Sim. Juliana que eu conheci? E isso ainda é um processo, é aquilo que você falou no início, né? E para mim tem que ser verdadeiro. E você, Mário, trabalha mesmo muito na verdade. Eu também tive a oportunidade de estar nos bastidores. Quem está nos bastidores vê a verdade toda, não vale a pena. E não há diferença nenhuma, está no bastidor ou está lá dentro fazendo retiro no sentido do que é. Então, é mesmo a verdade, e aquilo foi mesmo verdadeiro, e eu não estava a ser verdadeira comigo, eu não conseguia ser verdadeira com mais ninguém. E, na verdade, a mudança, quando eu mudei o trabalho todo, a dificuldade toda de ainda ter poucas mães no início, haver poucos bebés, não tinha nada a ver com ai, tem pouca gente para trabalhar. Tinha a ver porque eu não estava imersa nessa verdade que estou hoje, né? Em que hoje os bebés me aparecem, as mães me aparecem, as grávidas me aparecem, porque eu estou vivendo dentro desta verdade, dentro desta. Sou grata pelo que passei, pelas coisas que passei, sou grata por tudo à minha volta. E as coisas vão acontecendo dessa forma. Afetou, lógico, afetou em tudo, afetou absolutamente tudo. E é um processo, e ainda é um processo. Ainda hoje o meu marido de manhã me disse qualquer coisa que eu já estava começando a entrar numa de querer apressar por causa do horário. E ele falou, Juliana, eles precisam do tempo deles. E eu respirei e depois, no fim, que não tive hipótese de falar, mas agradeci. Falei, olha, obrigada, porque efetivamente percebi que eles precisavam do tempo dele. Se fosse Bonito. antes, Mário, se fosse antes, eu, como estaria sem a verdade, sem a gratidão, eu ia me chatear com ele. Ia falar, não, tem que ser pressa, tem que... Percebe? Ou seja, eu ainda erro, eu ainda estou, todos nós estamos, né, num processo, mas eu estou aberta a perceber, a ouvir e a errar também, que era outra coisa que para mim era um bocadinho mal, porque eu não queria errar, não é? Não queria muito. E habituar-te a errar, o que é que te trouxe à vida? A me conformar, pronto, fiquei conformada. É outra inércia, não é? É outra inércia. Então eu errei, então se calhar não sou muito boa, não fiz muito bem, o outro é que faz. Traz-nos isso, não é? Traz-nos insegurança, gera-nos medo, e aí traz um grande choque com as pessoas, a gente está sempre na defesa. E como Tá é que te sempre libertaste dessa roda, não é? Viciante. tomando consciência. Isso foi mesmo no retiro, tomando consciência.
No retiro eu tomei grande consciência, Mar, porque a gente tem que rever todas as nossas, fugiu-me agora a palavra, as nossas crenças. Uhum. E algumas delas são limitadoras, não é? Uhum. E algumas delas eram mesmo muito limitadoras e tive que tive que olhar para elas e perceber se eu ia fazer uma escolha, se eu queria continuar ou não. E isso da escolha foi também das coisas mais maravilhosas. E você fala isso em quase todos os lives, alguém fala isso da escolha. Na tribo, que agora entrei na tribo faz o que? Um mês, né? Na Tribe Coach. E isso da escolha é sempre uma escolha. E eu tomo, às vezes, eu sei que não tomei uma boa escolha. Falei, hoje acho que escolhi uma coisa. Não foi muito bom a minha escolha de hoje. Mas a grande maioria das vezes, como a gente toma consciência, a gente consegue optar qual é a escolha que eu vou fazer. E consigo trazer isso para os meus filhos. Não Como é? é que fazes isso? Quando, por exemplo, começa a ficar muito agitado, um ou outro, ele ainda não tem muita consciência, mas ela com 6 anos já tem. E eu falo, querida, olha, é o seguinte, temos 2 escolhas. Ou vamos com calma e fazemos isso, vamos ter um dia feliz, vamos cantando, vamos sorrindo, ou vamos as duas ficar aqui chateadas e acho que não. O que tu achas? É automático, a criança nem pensa, a criança automaticamente passa para o estado mais inteligente, que é a da escolha mais fácil, que é estar mais feliz e mais contente. Vamos cantar uma música larará. Né? Trago isso. E isso tem a ver com o poder das perguntas, não é? Que tu fazes Sim. e que é tão importante, não é? E que é tão importante, sim. E que eu tenho que Dar fazer para as minhas mães. yeah, yeah. Mário, Que é dar, eu tenho que perguntar o que é que tu queres? Porque quando alguém me chama, uhum, eu não tenho que ir lá fazer aquela mulher conseguir amamentar, aquele uhum. bebê. Eu não sou eu que tenho que tomar essa decisão, é a família, é a mãe. E eu tenho sempre que conseguir fazer perguntas para saber até onde elas vão, até onde o que elas querem verdadeiramente, para perceber, para elas ouvirem e elas encontrarem efetivamente o que elas querem. E é grandioso isso. É grandioso. Fala-se muito em empoderamento, não é? Sim, Empoderamento hoje em sim, dia sim, e poder pessoal. sim. As pessoas, eu acredito muito que há pessoas muito afastadas do seu poder pessoal e há pessoas que estão a resgatar muito o seu poder pessoal. Portanto, temos estes dois mundos a viverem lado a lado. Mas o grande empoderamento, ele vem quando nós temos a capacidade de ajudar o outro a perceber que ele pode escolher e agora a lidar com as consequências das suas escolhas. E isto faz através de perguntas, não de respostas, porque o outro quer respostas. O outro quem? O outro marido, o outro esposa, o outro pai, o outro mãe, o outro colega de trabalho, o outro cliente, o outro amigo. Não é? O outro quer respostas. Quer respostas. Não é? Então, é óbvio que é fácil falar de empoderamento e de poder pessoal, mas praticá-lo em momentos críticos, ele é super desafiante. E praticar implica nós lidarmos responsavelmente com as nossas escolhas, sem culpabilizar ninguém à nossa volta e sem nos culpabilizarmos, lidarmos de forma crua e nua com essas escolhas e ajudarmos os outros a percepcionarem exatamente o mesmo. E isto não é um processo nada fácil. Porquê que não é um processo nada fácil? Porque o sistema de ensino que nós percorremos e que nós vemos não está criado e formatado desta maneira. Está formatado em vai encontrar uma resposta rápida e dá a resposta certa a este teste. Portanto, és avaliado segundo o número de respostas certas que tu dás e não segundo
a capacidade de encontrar soluções questionando o mundo que te envolve. Porque isto implica lidarmos com os nossos medos, os nossos fantasmas, as nossas incapacidades e também com todo o poder que está dentro de nós. Então, parabéns por isso, Ju, porque isso faz parte da realidade da transformação. A transformação é real quando nós aplicamos aquilo que para nós faz sentido e quando vemos os outros crescer, praticando aquilo que nós dizemos. Não é? Não é? O mais fácil é entregar um tablet a um filho, ligar a televisão à hora de jantar, e não estou a dizer que é mau. Atenção, eu não estou a dizer que é mau. Não, Eu estou a dizer isso é que muito fácil. eu não estou a dizer que é mau, pessoal. Só estou a dizer que é péssimo esta cena, ok? Não é mau, é péssimo. Porquê? Porque é entretenimento puro. Não é? Esta cena é entretenimento puro. É distração constante. É, Então, a verdade, ela faz crescer porque nós precisamos, enquanto seres humanos, de evoluir, de passar de nível, passar de estágio. E eu faço este movimento, não é? Não tem a ver muito com o subir um nível, tem a ver com adentrar. Não sei se esta palavra existe. Adentrar, que é ir para dentro. Quando eu digo subir um nível, no fundo é aproximar-nos mais de quem nós somos. E isto consegue-se com total presença, conexão, verdade, perguntas. E é chato fazer perguntas e é chato os nossos filhos receberem perguntas. Pelo menos as minhas 3 filhas. Elas viram-se muitas vezes para mim e dizem: pá, lá estás tu outra vez. Lá estás tu outra vez. Vais-me fazer perguntas no final do filme. Vais-me fazer perguntas outra vez de como é que foi o meu dia. Vais-me fazer perguntas. E é óbvio, não é? Nós temos que andar desta forma para que as pessoas que nos rodeiam pensem e não obedeçam. Pensem, reflitam e sem obedecer. Não é? Há bocado vim a ouvir um programa de rádio quando fui buscar a minha filha à estação, a minha filha mais velha, que já tem 18 anos, já é maior de idade. E uma pessoa no programa de rádio dizia que pá, o meu filho não se liga a tecnologias. É um programa sobre adição a tecnologias. O meu filho não se liga a tecnologias, ele não come com tablet à mesa, ele é uma pessoa, é uma criança impecável. Chega à casa de outras pessoas, fala com toda a gente, senta-se, pergunta se pode levantar quando sai da mesa, antes de sair da mesa, coloca o seu guardanapo no sítio certo. Eu, what? What? ela ia morrer se fosse na minha casa. What the fuck is this? Não é? Que é género... Pá! Isto não é um filho educado, é um filho domesticado. Não é? Pá, desculpem, mas eu não acredito nesta cena. Eu acredito na autenticidade do ser humano e não acredito na domesticação do ser humano. E esta domesticação tem-nos afastado. Sim. Tem-nos afastado de quem nós somos. Nós somos muito em valores. Mas que valores é que nós preconizamos? Sim. Não é? Falamos muito em liberdade. Mas o que é esta cena de liberdade? Liberdade é o quê? É aquilo que eu imponho aos que me rodeiam? Liberdade é eu ter a minha casa arrumada como eu quero ou deixar tudo espalhado? É o quê? Nós não vivemos sozinhos, não é? Liberdade é uma escolha. Liberdade é uma escolha. E agora lida com essa escolha, não é? Exato. Eu tenho que lidar com as minhas escolhas. Lida com essas escolhas. Não é? E com que escolhas é que tu tiveste que conscientemente lidar a seguir ao retiro, Ju? Porque estavas mais consciente, não é? Tu descobriste ali
uma verdade Uhum, da qual tu te podias aproximar ou afastar. Mas uhum, ela tornou-se consciente. sim. E depois, quando saíste do retiro, não é? Do retiro a transformação, com que escolhas é que tu tiveste que lidar conscientemente? Eu tive que lidar com a escolha por exemplo, perceber que o Buda do meu marido tinha mais razão do que eu pensava que ele tinha. Ai, se ele estiver ouvindo isso, o homem vai estar cheio do ego, mas pode ficar, que ele é maravilhoso. Não, Mário, porque é verdade, porque o outro consegue nos ver. E quando a gente não está se olhando, não é? Ele fala, fogo, tu não ouve. E eu falo, não, tu é que não me ouves. E tive que lidar mesmo com isso, é verdade. Tive que lidar com a vergonha de, às vezes, lidar com os miúdos, com algumas coisas dos miúdos, de forma que não precisava, e que eu sabia que não era para lidar, mas eu não sabia como fazer, porque eu não existia, percebe? Eu tive mesmo, e tive que lidar com, e agora? Vai fazer ou não vai fazer? E nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E toda essa minha história desse processo e da mãe, de não sei o quê, e eu sou do Brasil, e eu nem quase nem no Brasil tomava banho de água fria, nem no mar, nem nada. Nada é por acaso que o mar inventa de vamos testar, pôr esse pessoal para mergulhar no gelo no retiro. Pronto. Eu falei, e agora? Naquele retiro, às vezes acontece, outras não, não é? Sim, No que tu acontecem fizeste. sempre coisas diferentes. E naquele, como a gente não sabia o que acontece, aconteceu aquilo a mim. Como é Que, que foi isso? Como é que foi isso? O que é que trouxe ao de cima esse mergulho em ti? Mário, olha, era assim, a minha cabeça, para já, a gente tá num processo que a gente fica cansado, porque é muito intenso, e a minha cabeça o tempo inteiro dizia: não faça, não faça, não faça, não faça. Principalmente porque você diz, só faz quem quer, e tá tudo bem quem não quiser fazer, só vai quem quiser fazer, e dá exemplo de algumas pessoas, e tá tudo bem. E para mim, eu só queria dizer, então tá bom, tá tudo bem, eu sou esta pessoa, que tá tudo bem. Não é a minha cena. Tudo bem não ser a minha cena. Aí você fiquei aquela noite, eu praticamente nem dormi, porque eu falei, meu Deus, põe a capa de não, eu vou, sou forte, vou tentar ou não, vou entrar ou não, tudo bem, não é a minha cena. Era uma confusão na minha cabeça, mas efetivamente eu senti aquilo que você diz sempre, que é perceba bem do que é que você está a fugir. Será que está a fugir? Ou simplesmente não é a sua cena? Respeita. E eu não estava me respeitando, eu estava fugindo. E eu tinha noção disso, que eu estava a fugir. Como é que chegaste a essa conclusão de que estavas com medo e a Porque eu fugir queria, de algo? porque eu queria, porque eu queria entrar lá naquele raio, naquele gelo e perceber qual era a cena. Eu queria, porque eu sou isso, porque se é diferente, se eu nunca fiz, eu sou isso, ou seja, eu já estava ficando desperta. Eu já estava voltando a ser a Juliana. Eu queria fazer aquilo. Eu queria fazer aquilo. Mas estava cheia de medo, então era mais fácil eu fugir pelo medo. E às vezes as pessoas que sabem que eu fiz me conhecem. Ai, corajosa. Corajosa, caramba! O Mário, a última vez que eu falei com ele, disse: a Juliana pariu dentro do. Porque toda a gente num silêncio, gente, assim, porque você transcende. E a minha cena de transcender foi pôr toda a minha crença limitadora para fora, que é
eu não gosto de frio, eu não gosto de isso, não, eu tenho frio, eu tenho frio. Eu a vida inteira disse isso para mim mesma. Eu tenho frio, 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 eu tenho frio. Não gosto do frio, eu não gosto do frio, eu tenho frio, eu não quero água fria. Não, ai, tá muito frio. Aqui no Porto eu nem pisava na água molhada, na areia que estava molhada pela água do mar, porque a areia estava gelada demais. Imagina. Yeah. Então, Yeah. aqui, eu literalmente botei aquilo tudo para fora. E ainda hoje. Pariste ali, não é? Olha só como as coisas são, eu trabalho com isso. E eu pari as minhas crianças todas ali. Eu respirava profundamente. E lembro da sua voz no meu ouvido, e você tocava no meu plexo. E quando alguma coisa, Mário, ainda me acontece, eu acho que eu não tenho coragem, eu não sou capaz, eu ativo automaticamente o que você deixou ativo para mim aqui e é para sempre. Eu bato logo aqui e ouvia você me dizendo: tu consegues, a força está em ti, a força está em ti. Aí eu fiquei lá 1 minuto no gelo. E quando eu saio, sei lá, parecia Deus. Eu não sentia relva e o corpo muito quente e alegre, feliz. Eu lembro que eu fui, posso te abraçar? Eu estava toda molhada, você estava seco. E você falou, claro que pode. E eu tive que te abraçar porque era uma gratidão imensa de ter conseguido botar isso para fora. E quando acabou o retiro, fui logo mergulhar no mar. E já fiz isso milhões de vezes aqui. E prometi para mim que no 1 de abril, primeiro dia do ano, eu ia mergulhar, que para mim era uma coisa... 1 de janeiro. E era impossível eu mergulhar no inverno. Tudo bem que não estava tanto frio, mas era inverno, no Porto. E eu fui. Eu falei, não, eu vou, eu tenho que ir. Fui. Mas não, ainda não é fácil para mim. Sim, eu ainda... Sim. Quando eu olho lá para fora, eu falo... E é uma escolha diária. Assim como é uma escolha diária ficar chateada com os meninos ou não, ou eu ir fazer a meditação ou não. Assim como é uma escolha, porque na tribo, né, no Tribe Coach, que é às 7 da manhã, às 7 da manhã, aos domingos, eu às vezes tenho que fazer a escolha de os meninos estão muito enfiados em mim e eu consigo sair. E às vezes eu faço a escolha de que eu começo a me mexer para sair, eles começam a despertar e eu, ok, e continuo ali, tá tudo bem. E faço a escolha de que tá tudo bem, eu vou ver aula depois, me comprometo com isso. É uma escolha que antes eu iria me crucificar, mas agora eu não me crucifico porque eu sei que depois vou fazer de uma forma mais tranquila. Às vezes é com os filhos no colo, ouvindo o Mário, né? Porque a energia tá lá. É ele, os unicórnios, os elefantes, é tudo junto. Mas são as escolhas, é isso, é a escolha, a verdade, é olhar com verdade para aquilo que está acontecendo à minha frente, saber que às vezes vou errar, mas olhar para o erro e tentar acertar, e dar o melhor de mim para mim mesma, porque só assim eu consigo fazer isso para minha família e consigo fazer isso para as mães que eu vejo e que estou com aqueles bebés maravilhosos diariamente. Em verdade, em gratidão. E é um processo que é contínuo, sempre, vai ser sempre, né? Viva, viramos Buda depois de irmos ao retiro. Nada disso, não existe isso. Viva, sou iluminada, sou um ser perfeito iluminado. Não é um processo, mas é um processo consciente, diário, e não é fácil. Não é. Olha, Ju, eu acho que nos deixaste aqui uma mensagem muito bonita, muito forte e muito verdadeira, não é? Sobre a capacidade de teres olhado para o teu relacionamento, para os teus filhos, para a tua família, para o teu emprego, para a tua carreira, para os teus clientes e, mais importante, para ti mesma, não é? Sim, sim. Deixa-me fazer-te aqui uma última pergunta antes de nós terminarmos. Que verdade é que tu descobriste em ti? A verdade é que eu não preciso ser forte sempre.
E essa verdade, Mário, fez. É um trabalho consciente, trabalhei e sempre dei o meu melhor. Mas, por exemplo, eu parei de dar as minhas aulas de yoga durante um tempo, porque eu não, é impossível dar aula de yoga sem verdade, sem estar e existir. Como é que eu vou fazer aquilo? E as coisas agora estão começando a voltar, estou a voltar, porque sinto novamente que aquilo que eu vou dizer, fazer e transmitir é real, é verdade, porque eu estou sentindo e vivendo aquilo. E acho que sou assim. E, e, e é isso, eu acho que é porque eu não preciso ser forte sempre. E sempre tive a postura de que estou bem, estou forte, né? Às vezes esse dar a risada e fazer piadas, por vezes é uma defesa para mostrar que está tudo bem, né? E não precisa, tá tudo bem mostrar que hoje não tá, ou não correu tão bem. Foi a minha grande descoberta. E que bonita descoberta, Ju. Obrigado pela tua partilha, pela tua presença, pelo teu exemplo, epá, e pela tua coragem, não é? Porque é preciso coragem para ser forte o suficiente para deixar de ser forte. Para escolher deixar de ser forte. Não Sim, é? sim. Então, parabéns por essa aproximação de ti, pela essa aproximação de ti mesmo, pela tua partilha. Obrigada eu mesmo. E você vai ter que me permitir ler uma coisa que eu abri do seu novo livro, Ah, que tá eu bem. consegui buscar nos Correios no último dia, mas fui. És igual à Sandra Matos. Até nas 1000 meias no pé, para o pé ficar quente. Sou. Eu sou capaz de deixar meu marido constipado com o pé gelado, mas pronto. Vamos lá. Que diz assim no novo livro do Mário Caetano: quando tudo parece estar a cair, agradece. Agradece pelas pontas aparentemente soltas que caem à tua volta. Agradece porque será com elas que irás à tua reconstrução. Eu já estava aberta aqui, eu não sabia qual era o caminho da nossa conversa, por isso. Obrigado. Obrigado Obrigada, eu. por esta partilha e pela tua bondade, não é? E coragem em contares, trazeres para aqui o teu exemplo tão bonito. Tá? Gratidão, Mário, mesmo. Eterna. Obrigada. Obrigado, eu. Pessoal, foi mais uma live. Eu quero trazer aqui cada vez mais exemplos de pessoas reais, onde se possa ver uma transformação real e falarmos realmente das nossas vidas. Um abraço grande, uma boa noite a todos e obrigado por ter estado aí desse lado. Obrigado, Ju, uma vez mais. Beijo.